Então, assim, para quem está chegando, a ideia hoje fazer uma conversa aqui entre mim e a Andrea. Nós somos sócios da MSA. Vários clientes têm feito várias perguntas sobre questões de pagamento, se eu como credor, preciso dar um desconto que o meu devedor está pedindo, ou eu, como devedor, posso ou tenho direito de pedir descontos. Isso para todo e qualquer tipo de dívida. Por isso que a gente resolveu aproveitar e fazer um bate-papo sobre isso, colocando não só o que a legislação trata sobre esses temas, mas também o que a justiça está decidindo sobre esses temas, né? São coisas muito novas, o próprio judiciário também ainda está se acomodando em relação a isso. A gente vê que as decisões são díspares, a gente tem decisões para todos os lados, né? Bom, e aí a Andrea, que é a responsável pelo contencioso da MSA, além de, enfim, ter todas as qualificações aí que a gente já conhece, e quem quiser entrar lá no nosso site vai ver quais são. Acho que a gente não precisa chegar aqui nesse detalhe, mas, enfim, aproveitando aí que acho que a gente já entrou no horário regulamentar, a maioria das pessoas, muita gente entrando aí, quem tiver dúvida, coloca, por favor, que a gente tenta colocar aqui, organizar as perguntas que chegam. Mas, André, então, já entrando aí no nosso tema, em relação vamos primeiro falar de aumento de preço. A gente está vendo aí o álcool gel aumentou um valor absurdo, essas máscaras de proteção, máscara descartável também subiram de preço assustadoramente. O que você acha em relação a isso? Você acha que tem alguma maneira de discutir isso? Quem está aumentando o preço? Porque também tem isso também. Muitos clientes nossos têm colocado o seguinte: olha, eu tenho que aumentar o preço porque a matéria-prima aumentou o preço. É importado, então é importado, o dólar subiu, o preço aumentou. E aí a gente fica naquela sinuca. O cliente lá, o atacadista de repente, ou o industrial, precisa aumentar o preço, mas o cliente dele vai argumentar que é aumento abusivo. Ele, por sua vez, pode argumentar para trás que é aumento abusivo. Como é que fica essa história toda aí? Marco, legislativamente a gente tem alguns regramentos em relação ao aumento de preço. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu só queria fazer uma pontuação, porque tem um projeto de lei, que é o projeto 1179 desse ano, que vai tratar exatamente de algumas questões transitórias, ou seja, por um determinado período para a Covid. Ela é um projeto de lei. E qual é a relevância desse projeto de lei para o que a gente vai conversar hoje? Ele já fixa algumas ideias, algumas diretrizes do que o judiciário deve julgar adiante, porque esse projeto de lei teve uma colaboração muito grande dos membros do judiciário que são ligados ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, como eles estão na cúpula do judiciário, provavelmente é o que a gente vai ver adiante de decisão, porque mesmo uma legislação que esteja em vigor, mesmo que esse projeto seja aprovado, ele pode ser interpretado de modo diferente ou considerado inconstitucional pelo próprio judiciário. Considerando que essa norma teve uma colaboração do judiciário, a gente consegue ter, através desse projeto, uma visão do que o judiciário vai entender em relação ao direito privado. Então, a primeira questão aí relevante é a seguinte: esse projeto ele trata de uma interpretação, de uma não vigência durante esse período, e esse período começa por esse projeto, no dia 20 de março e vai até o dia 31 de outubro, como período de regras transitórias, como período de regras temporárias por causa da Covid. Nesse projeto, eles tratam de uma suspensão de um artigo que está na lei antitrust, que é uma lei que trata de concorrência desleal, que trata de preço, etc. e tal. O que a gente pode tirar desse projeto, por exemplo? Lá ele diz que não vai ser considerada regra anticoncorrencial a diminuição de preço.
Então, uma diminuição abusiva de preço, nesse momento, não vai ser considerada, entre aspas, abusivo, né? Apesar de for um texto meio redundante, mas a gente não vai poder considerar como ninguém vai estar uma fazendo violação dumping nesse à lei, exato, à lei antitrust. Agora, não fala nada do aumento. Tem até uma outra regra concorrencial que vai ficar suspensa nesse período, mas em relação ao que a gente está conversando agora, ela só trata da diminuição de preço, não do aumento. Como você colocou, a questão do aumento abusivo esbarra em duas questões. A primeira delas é se esse abuso é concorrencial, é anticoncorrencial ou não. E a gente já viu decisões entendendo que há, como você colocou, um aumento do custo da cadeia de produção. Então, a gente tem aí a possibilidade desse aumento não ser considerado abusivo, porque você vai esbarrar em alguns problemas de produção. Alguns clientes, às vezes, ligam, inclusive, e fazem a seguinte colocação: mas esse meu fornecedor, ele não teve um impacto em relação a essa situação. Na prática, a gente não tem como saber isso, porque às vezes ele teve um aumento de folha, ele teve um empregado que ele precisou afastar porque está com um grupo de risco. Então, a gente não sabe os reais impactos de cada negócio, ainda que ele possa estar vendendo bem, porque vende respirador, porque vende lâmina de exames e tal, a gente tem clientes dentro desse perfil, a gente não pode dizer que ele não teve um aumento de custo. Agora, existe a questão, como a gente já teve um caso analisado pelo judiciário nesse sentido, de que aquele aumento não pode ser para aquele determinado fornecedor porque a atividade dele é relevante. E aí vai impactar numa outra situação relevante. A gente tem um cliente, por exemplo, que ele fornece produtos hospitalares para exames e tal. E a gente já teve decisão num desses clientes que teve um fornecedor dele que aumentou bastante o custo e que esse custo foi revisto judicialmente. Então, uma primeira ponta do problema é: esse aumento ele está impactando a cadeia, está vindo de um impacto da cadeia de produção, e se essa cadeia de produção ela é relevante ou não, e aí esse impacto precisa ser diminuído para que você possa prestar um serviço essencial nesse momento de pandemia. Uma outra questão... Aí a empresa que precisa aumentar porque houve um aumento de insumo, de matéria-prima, que ela se recomenda que ela faça para que, enfim, possa se defender lá na frente, caso venha ter esse aumento discutido? Você sugere, então, que ela faça um dossiê desses aumentos, guardar documento, óbvio que a própria contabilidade, tudo ele já guarda. Agora, vale a pena, de repente... É uma recomendação que ele já faz. Agora, vale a pena notificar um fornecedor pedindo justificativa de aumento de preço, coisa desse tipo? O que a gente tem visto é o seguinte: como você colocou no início do seu discurso, qualquer matéria que você vai levar ao judiciário, você vai ficar na pendência do que o judiciário vai resolver, do que o juiz primeiro vai decidir, do que o tribunal vai reformar ou não, do que ele vai manter, e depois do que, de repente, chegando em Brasília, vai se definir em relação àquela matéria. Então, nós temos estágios até que o judiciário é a última instância, a última ideia. Por quê? Existe uma questão que a gente vai tratar um pouquinho adiante, que é o direito ou não à renegociação. Mas, o que a gente faz antes de levar ao judiciário? A não ser que seja algo muito extremo que não, entre aspas, não dê tempo para isso. Notificar a outra parte, levar a ideia da cooperação, da boa-fé, dizer: olha, estamos nessa situação, isso para a gente é relevante, a gente precisa discutir isso. E aí, a depender da resposta ou na ausência de resposta, porque algumas empresas também não têm respondido às notificações, porque algumas estão de férias coletivas, enfim, a gente levar ao judiciário. Levando ao judiciário, você pode ter respostas distintas para a mesma situação, porque o juiz ele não é obrigado a ter uma decisão igual ao colega. Esse é o nosso grande risco. E toda a demanda tem risco, né? Tem risco de honorários, tem as custas, tem outras questões envolvidas, além daquela única discussão ali. E aí, em relação, então, ao aumento abusivo de valores, uma outra questão que a gente pode levar ao judiciário, se for uma relação de trato continuado, ou seja, se for um contrato ou uma relação jurídica que ela vai se estendendo ao longo do tempo, é tentar uma discussão judicial, se a notificação não der resultado, para discutir a onerosidade excessiva desse contrato.
Ou seja, ele se desequilibrou financeiramente, eu preciso levar o judiciário a essa discussão para que ele seja reequilibrado. E aí vai entrar em discussão novamente se o valor foi aumentado por conta de uma alteração do custo do cliente, se aquela atividade é relevante para que você possa tentar diminuir esse valor ou não, ou seja, tem outros aspectos aí envolvidos. E aí, já fazendo um gancho em relação a isso, um outro assunto que a gente ia comentar dentro dessa questão abusiva, é o que se tem discutido agora, que é: há direito no Brasil ou não de renegociação? Né? Assim, na verdade, essa é uma dúvida que as pessoas também têm com frequência. São duas questões, né? O meu credor é obrigado a negociar, né? É a primeira questão. E segundo, o definir o quantum, né? O quanto que seria razoável nessa negociação. É óbvio que quando a discussão é entre as partes, enfim, cada um ali, seguramente os dois, se não tivessem naturalmente seus interesses que são em direções opostas, eles talvez chegassem num número ótimo ali. Só que isso é impossível em qualquer negociação. Cada um sabe onde é que aperta o calo. Agora, a lei ampara alguma coisa? Quer dizer, eu vou para a justiça, como é que eu vou chegar lá? Qual é o percentual que o juiz vai eventualmente arbitrar, com base em quê? Com base em que premissas que ele vai tirar o percentual da cartola? Que é o que a gente vê, né? Eu falo isso aí, a gente fala para os nossos clientes, fala: olha, a melhor coisa é negociar, porque se você vai para a justiça, você vai botar um juiz, que é o cara que menos entende do que você está tratando. Quer dizer, o teu fornecedor entende tão bem quanto você, né? O teu locador entende tão bem quanto você. Agora, o juiz é o que menos entende dessa relação, e é ele quem vai decidir se tem desconto, se não tem, e qual é o percentual do desconto, né? Vi até a carinha de riso aqui do Máximo subindo aqui. Realmente você vai jogar para um burocrata decidir uma questão que é eminentemente negocial, e ele também não tem a obrigação de entender como funciona uma cadeia de produção. Claro. E aí a gente precisa entender como o outro lado vai ler essa questão. Bem, direito de renegociação, ele existe em outros ordenamentos jurídicos, ou seja, outros países têm legislação que prevê a obrigatoriedade de fazer uma negociação antes. Tem pessoas, juristas no Brasil, que entendem pelo direito de renegociação. Mas, tecnicamente, ele não está previsto na lei. Então, tecnicamente, o seu fornecedor não tem a obrigação legal de fazer acordo com você, ainda que seja na situação atual. Uma segunda questão é a seguinte: como a gente está num momento de reinterpretação do direito, porque estamos diante de uma situação não vista pelos contemporâneos, ou seja, os juízes de hoje não julgaram situação similar. A gente teve situação de caso fortuito ou força maior, mas ela em atividades estanques, em determinadas atividades. A gente nunca teve uma paralisação como a gente está tendo agora. E aí, o que a gente recomenda, apesar de não existir o direito de negociação, é provar a tentativa de negociação antes. E como é que a gente faria isso? Fazendo a notificação extrajudicial e levando esse problema ao fornecedor. E aí isso vai se adequar a alguns princípios que aí sim a gente tem no direito. A gente tem um princípio da boa-fé, a gente tem um princípio da cooperação entre as partes, ou seja, elas sempre que possível, elas têm que tentar resolver esse conflito antes de levá-lo ao judiciário. E numa situação assim, que você vai levar ao juiz uma questão que é nova e que a gente não sabe como vai ser resolvido, como você colocou antes, é óbvio que ele vai gerar um percentual a partir de uma premissa dele. Porque a gente tem visto assim, vai ter desconto de 20%, de 30% por lei, por medida provisória. Só que isso vai ser levado ao judiciário e, na prática, a gente não tem um cálculo atuarial, um cálculo preciso do tamanho desse prejuízo. E aí a gente vai jogar a bola para frente de quem não tem entendimento para isso. Por exemplo, questão de redução, que não é objeto da nossa discussão, mas a questão de quanto o colégio, por exemplo, teve de diminuição de custo porque ficou fechado. A gente não tem como
orçar isso, a não ser caso a caso, porque cada colégio vai ter um impacto. Vai ter um impacto de folha, tem a luz, tem a água, tem o telefone, às vezes ela está dentro de um ambiente com pagamento de condomínio, e a gente não sabe se aquela outra parte gerou uma diminuição. Então, assim, o impacto da paralisação, ela é caso a caso. Tem uma pergunta já que foi colocada aqui, e tem a ver com o que a gente está falando aqui, sobre essa questão da negociação. Sim, acho que são duas questões que complementam a isso que a gente está falando. Né? A gente está falando de direito de negociação, que não existe um direito de negociação per si. Né? Eu não tenho um direito puro e simples de negociar, não é algo que existe a qualquer momento, não há essa previsão. Por outro lado, eu tenho que a gente tem chamado aí de fato do príncipe, quando para os casos das atividades que estão sem trabalhar porque um decreto mandou fechar, aí esse sim é o fato do príncipe, e outros não, até não houve nenhuma ordem direta para fechamento de atividade, mas houve uma clara diminuição por conta também do fato do príncipe, porque se a gente tem uma quarentena aí que recomenda que as pessoas não saiam na rua, são impactados uma série de negócios. Então, assim, eu tenho de um lado a força maior, o fato do príncipe, enfim, as excludentes que eu quiser encontrar aí, eu vou encontrar nessa situação que a gente está hoje. Né? Do outro lado, eu tenho uma desobrigação de negociar ou uma inexistência do direito de obrigação. E do outro lado, um terceiro ponto, que aí o último que eu trago, que é a questão da mora. Né? Ok, você não precisa negociar, não precisa dar desconto. Agora não tem como pagar, eu não vou te pagar. Como é que fica isso? Então, agora botando em perspectiva os 3 pontos. A ausência de direito de negociação, o caso de força maior, ou o fato do príncipe do outro lado, e o terceiro vértice aí, a questão da mora. Porque isso a gente sabe que tem no código previsões em relação à mora. Como é que fica esses 3 pilares aí? Aí a gente precisa dividir essas situações em 2. As obrigações e os contratos. Então, o que é direito obrigacional? Né? O que é obrigação não vinculada a um contrato? São os títulos de crédito. É a duplicata, é a promissória, é o cheque, é a letra. E aí a gente tem, por exemplo, aí muitos clientes que vieram com essa pergunta por causa das dívidas representadas por boleto. E o boleto nada mais é do que um espelho de uma duplicata. Nesse caso, a gente não tem um contrato, ou seja, a gente não tem multa prevista, a não ser que você tenha um contrato de fornecimento, por exemplo, que vá tratar dessas compras futuras, mas, de modo geral, nossos clientes vão fornecendo e vão emitindo boletos e vai havendo pagamento a partir da entrega da mercadoria. Então, a gente tem aí uma dívida obrigacional, mas ela não necessariamente contratual. Nesse caso, a obrigação ela é devida. E se o cliente, o devedor, já estava inadimplente, ele não pode alegar esse estado atual pelo não pagamento, e a lei é clara em relação a isso. Agora, no Código Civil, a gente tem artigos, como, por exemplo, artigos que vão tratar da questão da mora, dizendo que se há um caso fortuito ou uma força maior e não tem uma previsão contratual, e é o caso desses títulos, não haverá a incidência dos prejuízos da mora, como juros, correção, e não vai ter multa, porque se a relação é não contratual, você não tem a regência ali de uma multa. Aí, nesses casos, a dívida é cobrável. O que vai se discutir são os encargos dessa obrigação. Isso é uma primeira questão, que, como foi perguntado aí, como é que ficam as multas e os juros para aquela obrigação? Então, numa obrigação de título de crédito, por exemplo, em que você não tem relação contratual, não incidiria se o vencimento é posterior ao estado de pandemia, permaneceria a obrigação, mas não os respectivos encargos. Uma outra pergunta é por qual período? Ao período que vai durar a pandemia, vai ser, a gente vai estabelecer a partir do quê? Por isso é que esse projeto que trata do direito privado, ele é interessante porque ele, por exemplo, traz um marco temporal.
mas vamos supor que tudo volte a funcionar em agosto. Então, até digamos assim, o limite, né, o período para suspensão, o período de suspensão desses encargos também vai ficar um pouco em aberto. Vai depender do juiz, por exemplo. E aí, uma outra pergunta é, eu posso protestar essa dívida? Pode protestar essa dívida se você conseguir, porque tem estados, por exemplo, a organização da estrutura de protesto, dos cartórios de protesto no Brasil, ela é estadual. E tem estado onde o cartório de protesto não está aceitando novos títulos para protesto. Só está trabalhando em relação a cancelamento, suspensão, certidão, consulta, mas novos protestos ela não está, alguns estados, por organização, por determinação estadual, não está fazendo. Se for um estado onde você consiga fazer esse protesto, você vai conseguir protestar a dívida. Inclusive porque a dívida do protesto, a gente faz o protesto pelo principal. Então, vai lá o principal, os eventuais custos do protesto ali. Então, você não teria nem esse problema, você não protesta pelo valor atualizado dele. Sim. Você protesta pelo valor principal. Então, não teria muito problema. Então, sim, são coisas que vale a pena a gente separar, né? Ok, eu não tenho a obrigação de negociar, por outro lado, também não vou poder cobrar mora. Não vou poder cobrar mora enquanto durar a pandemia, a calamidade. Né? E para isso, aí a gente tem uma outra questão, porque esse estado de calamidade ele foi decretado pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal. Então, tem que se ver qual vai ser o último decreto aí que vai restabelecer isso, ou se vão restabelecer ao mesmo tempo. Isso pode falar. E aí, a gente tem algumas... Por que a gente recomenda a negociação? Porque até para saber o período da suspensão é complicado. E nos títulos em geral, a maioria dos clientes vai emitindo títulos de pequeno valor. Então, se levar essa discussão judiciária, ela é complicada, porque, na verdade, o custo da discussão não se paga. É uma das hipóteses em que a gente recomenda ao cliente que tente negociar. Porque não é só se tem direito ou se não tem. É o período desse direito que vai ficar bem discutível e os custos que vêm disso. Então, aí... Conclui, por favor. E aí... Por isso, a orientação de sempre tentar chegar ao acordo. Por outro, no caso do cliente credor, ele já ter essa ideia de que vai haver essa discussão desses encargos da mora aí, dos juros, da correção, para que ele já tenha isso em mente, que isso pode vir a ser discutido, que ele até pode protestar, mas é um custo que vai gerar um problema adiante para ele, de reaver esse custo. E, no caso do cliente devedor, ele ter essa informação para que ele também possa discutir com o credor dele essas questões antes de qualquer demanda, né? É bom a gente colocar também uma questão, até já tem gente que está perguntando sobre aluguel e condomínio, né? Porque isso tudo que a gente está discutindo de maneira geral. Agora, existe um regramento e um determinado tratamento de acordo com o tipo de dívida. Porque uma coisa eu estou falando de uma duplicata, como os exemplos que você colocou aqui. Bom, se eu estou falando de uma duplicata, é uma mercadoria que eu já comprei, já está dentro da minha casa. Né? Então, não tem como eu chegar para o meu fornecedor e falar, olha, eu comprei de você, nós fizemos um contrato de compra e venda, perfeito e acabado, quando a gente combinou que eu queria comprar, você queria vender e discutimos o preço é 1.000 e agora eu quero te pagar 800. Não tem como, a mercadoria está aqui dentro. Né? Isso é uma coisa. Isso é um tipo de dívida. Agora, dívida de aluguel é outra história, mas é algo contínuo. Né? Uma dívida de prestação de serviço, ela é contínua. São regramentos diferentes. Então, o serviço está sendo prestado na mesma medida, é o que você falou das escolas. Né? As escolas estão prestando serviço na mesma medida. Tiveram aumento ou redução de custos, ou qualquer outro tipo de serviço. Os serviços dos advogados, por exemplo, esses então é que não pode deixar de pagar, né? Exatamente, são os mais relevantes. Mais de uma hora dessa, não é brincadeiras à parte, mas é isso, sim, o serviço continua sendo prestado na mesma medida, não tem por que você pagar menos.
Agora, o aluguel é uma briga grande, porque, de um lado, eu tenho um locatário que, às vezes, não está conseguindo usar o imóvel. É o exemplo lá do sujeito cuja atividade foi encerrada por decreto, né? Então, de um lado, eu tenho um sujeito que não pode usar o imóvel. Do outro lado, eu tenho um locador que também não tem um imóvel disponível para ele, né? O locatário não pode usar, mas ele não pode usar em termos. Ele tem bens lá guardados, ainda que eu pegue um varejista dentro de um shopping center. Ele tem bens guardados lá, né? Ele não desmobilizou, ele não teve custo de desmobilização, depois ele não vai ter um custo de mobilização quando puder voltar a usar. Então, assim, de alguma maneira ele está usando. E, por outro lado, olhando agora para o locador, ele não tem imóvel disponível, o imóvel está com o locatário, ele não pode adentrar o imóvel, ele não pode mostrar o imóvel para outros interessados, ele não pode usar o imóvel. Então, assim, uma relação como essa, vou zerar o aluguel, não existe, eu entendo que não existe, né? Agora, por outro lado, vou pagar o aluguel full, cheio. A gente tem visto aí liminares nesse sentido, né? Condomínio, a mesma coisa. Quer dizer, o condomínio eu já acho até que é menos problemático de você, considerando que o condomínio é um rateio de despesa. Se a despesa for incorrida pelo condomínio, ao condômino resta pagar a despesa que já foi incorrida. Quer dizer, ele não pode alegar também que não está usando aquilo, se de alguma maneira ele está usando. Então, qual é o teu ponto em relação a isso e o que você acha das decisões que estão saindo em relação a isso? Porque acho que essa é a dúvida aí de muita gente em relação a aluguel, condomínio e outras despesas de caráter recorrente, né? Outros serviços e demandas de caráter recorrente. Bem, aí a gente vai primeiro para a regra, aí a gente falou um pouco das obrigações em geral, onde a gente coloca os títulos de crédito. Lembrando que a gente está falando de títulos relativos às relações entre empresários, né? Porque se a gente for para o CDC, já vai ter outras formas de interpretação disso aí. E aí a gente vai para os contratos. Nos contratos, o que a gente primeiro precisa analisar? Tem o contrato? O contrato fala alguma coisa em relação a caso fortuito ou força maior? Não fala. Se ele não fala e o inadimplemento, ou seja, a falta de pagamento, a falta de cumprimento da obrigação, ela acontece pós-pandemia, a gente vai ter aí também a mesma regra para os títulos em geral. Suspensão dos encargos da mora, suspensão dos juros, suspensão das multas, possibilidade, ao meu ver, não vi decisões em relação a isso, mas eu quero rescindir o contrato e o contrato não fala nada, ao meu ver, não há grandes complicadores nos contratos em geral, a não ser que você vai pegar aí, como você colocou, uma situação de um contrato em espécie. Se o contrato fala de encargos da mora, ainda que em caso fortuito ou força maior, aí você já vai ter que obedecer ao contrato. O contrato, quando ele é elaborado e você define o preço dele, você considera todas as cláusulas, inclusive essas. Tá? Só que a gente poderia chegar a uma outra discussão no judiciário, que é a seguinte: alguns contratos, mesmo entre empresas, eles são de adesão. E eu aderia a essa cláusula. E poderia haver uma discussão aí se essa cláusula é abusiva ou não, já que ele veio num contrato padrão, o que também é bastante comum. E aí a gente já teria uma terceira discussão. Isso nos contratos em geral. Então, eu tenho um contrato em curso em que não houve fortuito ou força maior. Ela vai suspender os encargos da mora, mas, havendo cláusula, obedece à cláusula, mas pode haver uma discussão, mesmo em contratos interempresariais, se aquela cláusula é abusiva, se uma das partes é hipossuficiente, ou seja, ela não tem o mesmo domínio do contratante. A gente teria aí algumas outras discussões ao redor disso. Em relação ao condomínio, eu concordo com você, até porque é uma obrigação, ali são obrigações em que, em tese, elas vão aumentar, o valor ele é aumentado ou diminuído de acordo com o custo do próprio uso. É uma discussão um pouco mais complexa. Agora, em relação ao aluguel, que tem gerado muita discussão, nesse projeto de lei que vai tratar do direito privado, tinha lá um artigo que falava da possibilidade de redução do valor do aluguel residencial em 20%. E isso foi retirado do projeto, e qual foi a justificativa? Se pode trazer prejuízo ao locatário, também vai trazer prejuízo ao locador, principalmente aquele que vive de aluguel. E aí a gente não pode divorciar essa...
E o residencial não tem nem discussão se o imóvel está sendo usado ou não, né? Porque Exatamente. A no pessoa não está morando. residente, ele está morando, né? Ele está usando. Uhum. Então, porque assim, a gente às vezes tem essa. Quer dizer, no Brasil, às vezes, as coisas são discutidas só por um lado, né? Só pega um lado seja qual for o lado, mas tem que olhar pelos dois lados. Porque você tem do outro lado, você pode ter alguém que está recebendo um aluguel para sobreviver. E aí, essa razoabilidade em relação a isso, ela foi vista na hora da discussão desse projeto. E esse artigo, que era o artigo 10, ele foi retirado, sob a justificativa da necessidade de análise caso a caso, do locador que sobrevive desse aluguel, do locatário, mesmo diante de algumas situações, está usando a coisa e por aí vai. Em relação aos contratos de locação não residencial, e alguns deles têm muitos encargos, principalmente as locações de shopping. E aí já saíram algumas decisões fazendo a redução do valor por uma revisão do contrato. Porque existe a ação revisional na lei de locações, mas ela tem uma série de requisitos para que você possa entrar com aquela ação específica. E aí você teria duas possibilidades: discutir através da ação revisional ou discutir o contrato em si como uma teoria da imprevisão, apesar de ter uma legislação lá. E eu já vi decisões analisando essas duas possibilidades. Por exemplo, teve um caso interessante de um aeroporto em que o locatário da Infraero trouxe essa discussão lá do TRF4, em que não houve liminar, a discussão ainda está muito no início, ainda não tem sentença em relação a isso, mas a liminar não reduziu os encargos sob o seguinte argumento: a gente não está falando de um locatário com problema, a gente está falando de vários locatários com problema, a suspensão ou a redução também vai impactar esse locador, e aí eu não posso dar uma decisão de suspensão desse aluguel pura e simplesmente, como tiveram outras decisões judiciais no TJ de São Paulo, no TJ do Distrito Federal, no TJ de Minas Gerais, fazendo essa redução, mas liminar. Isso quer dizer que pode haver uma decisão definitiva e as reduções foram de 20%, de 30%, de 50%. E aí a gente volta à questão da insegurança jurídica. Primeiro porque a gente não tem ali naquela decisão um fundamento, digamos assim, atuarial de cálculos de custo para dizer que esses 10, 20, 30, 50% está sustentado nisso. Ou seja, essa discussão ela vai seguir e vai trazer outras questões para discussão no curso do processo. E, ao meu ver, o judiciário ele vai levar em consideração a questão da posição do locador e o contrato em espécie. E a conta pode chegar lá na frente, inclusive nos casos com liminar, né? Exato. Da diferença do aluguel que você está falando. Sim. Sobretudo, se vem um projeto de lei com uma exposição de motivos, onde veta um artigo que dava desconto, né, quer dizer, ainda que isso não tenha aplicação retrospectiva, né, retroativa, a gente tem um claro direcionamento aí para os juízes, ainda mais considerando que é uma situação nova, que o judiciário ainda está se acomodando em relação enfim, ao problema em si, né? O problema está sendo colocado, está sendo posto agora. E não está dando nem tempo da jurisprudência ficar madura os problemas vão terminar e a jurisprudência ainda não ficou madura. Né? Vai ficar madura lá na frente depois que tudo já tiver acabado e voltado ao normal. Assim a gente espera. Né? E em relação aos aluguéis, por exemplo, além dessa possibilidade do risco de você ter que pagar adiante, a negociação, antes de levar esse problema ao judiciário, ela é interessante. Por quê? Porque você vai conseguir resolver esse problema dentro do seu custo e do custo do locador. Claro. Acho que essa adequação ela fica melhor. Às vezes você já tem um aluguel baixo, então seu êxito de resolver isso é pequeno. Em algumas situações, você vai ter perícia para definir esse valor, você já tem um custo no processo muito alto. Você tem o custo do perito, tem o custo do assistente técnico, você tem o custo do processo, tem o risco do processo. Então, quando a gente fala simplesmente é melhor negociar, isso tem algumas bases. Claro. E a partir dessa negociação, essa negociação também é válida. Até pro locador, porque
Aqui no Rio, por exemplo, a gente está vendo, a gente tem visto aí diversas liminares dando desconto para os aluguéis. Né? Então, eu falo do aluguel não residencial, sobretudo quando é caso de lojista. Né? A gente tem visto aí diversas liminares dando desconto para os aluguéis. É isso, pode vir a ser revertido lá na frente, a gente não sabe, mas o fato é que é melhor para o locador conceder um desconto negociado, porque não sabe o que vai vir lá do juiz, pode vir 30%, pode vir 50%, e você vai aqui conseguir negociar 10, 20, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes nem negocia, não negocia um desconto definitivo, mas negocia um desconto parcial e cobra isso mais à frente de maneira diluída. Né? E para o locatário idem, né? Ele não sabe o que vai encontrar, pode chegar lá e não conseguir nada, o juiz indeferir a liminar dele, pode acontecer. Exato. E aí a gente já vê algumas posturas em alguns segmentos que se antecipam ao problema do custo do judiciário. A gente até faz semanalmente uma discussão entre os advogados e a gente trouxe uma questão na nossa última reunião, que algumas seguradoras já estão vindo ao mercado dizer: eu vou cobrir os casos de Covid, ainda que meu seguro não cubra isso. Aí você poderia analisar que é uma questão de marketing, a gente poderia analisar isso sob vários aspectos econômicos. Agora, um dos aspectos que com certeza pesou é o seguinte: quando o segurado, ou se milhares de segurados forem ao judiciário para discutir essa cláusula, você já tem um custo. A empresa já vai ter um custo com o advogado, já vai ter um custo com custas. Então, você tem aí uma antecipação para a resolução desse custo. Eu já estou te dizendo que você não precisa me ajuizar porque eu vou cobrir aquilo. E olhando tecnicamente o seguro, pela própria legislação, tem artigos no Código Civil dizendo que a interpretação é restritiva. Se o contrato diz que não cobre pandemia e a Covid está sendo caracterizada dessa forma, tecnicamente aquilo não poderia ser, o judiciário não poderia obrigar a seguradora a cobrir. E aquilo tem um cálculo atuarial que é feito com toda uma resolução de agência reguladora respectiva, que é a SUSEP, para regular aquilo ali. E aí, quando ela traz essa possibilidade de cobertura, além de outras questões, uma questão não vou deixar o judiciário analisar isso e aumentar meu custo de qualquer forma. Então, eu já vou me antecipar a esse problema. Esse ponto que você colocou do seguro, ele também é outro ponto muito relevante, porque o seguro ele é regulado pela SUSEP, a exceção do seguro-saúde, que é pela ANS. A ANS já expediu norma proibindo o corte do plano de saúde nesse período. Né? Agora, do lado de lá, do lado da SUSEP, ainda não tem nada nesse sentido. Então, e a gente sabe que o Código Civil estabelece que a ausência do pagamento do prêmio exonera o segurador de pagar a indenização. Né? Então, essa é uma outra questão que é claro que ele tem que notificar antes. Né? Ele notificar antes e nessa notificação provavelmente aí o segurado já vai buscar a justiça, coisa do gênero. Então, assim, esse é um problema muito grande, porque se o sujeito não tem como pagar o seguro, ele pode sim ficar descoberto. Né? O seguro-saúde a gente tem já, como eu falei, a gente já tem regramento em relação a isso, já tem aí, até por uma questão, né, a gente está falando estamos no meio de uma pandemia, de uma crise de saúde, né? Então, é óbvio que o primeiro a olhar ia ser para o seguro-saúde. Agora, os outros seguros estão aí, né? Na verdade, quando eu falei de seguro de vida. Então, a pessoa faleceu, está lá na certidão de óbito que faleceu por causa da doença, da Covid. E aí não cobre seguro de vida e morte decorrente de pandemia. Tem lá a cláusula nesse sentido, excluindo essa responsabilidade. O cálculo foi feito com base, o cálculo do seguro foi feito considerando isso. E agora a gente tem uma pandemia, principiologicamente, dentro de tudo que se estuda de seguro, ela não teria obrigação de segurar. Agora, mesmo que ela ganhe aquela demanda, ela já vai ter custo com essa demanda. Então, se tiver milhares de segurados provavelmente ela fez também um custo interno para divulgar que iria cobrir esses casos. E isso é para que o empresário possa também considerar que grandes empresas também grupos gigantes internacionais estão pensando
nessa questão de como o judiciário vai analisar determinadas demandas. Com certeza, isso foi considerado no momento em que ela resolveu noticiar essa cobertura não prevista. Exatamente. Porque, Vai concluir, se tem mais alguma. por exemplo, quando um empregado ele entra com uma ação trabalhista, modo geral, para o empregador aquilo já é custo. Já vai começar a ter gasto ali, mesmo que ele ganhe a demanda lá na frente, ele já teve um gasto. Então, um negócio pequeno, uma demanda trabalhista, e o raciocínio vai ser o mesmo para uma seguradora que vai começar a ter milhares de processos discutindo ou não a cobertura daquele evento. Aí você pode ter uma decisão baseada numa função social dos contratos, numa questão de boa-fé e tal, que não seriam princípios aplicáveis, porque seguro tem princípio próprio de regência, e você ter aí um custo muito maior do que cobrir os eventuais sinistros que forem acionados no período. Uma outra dúvida que as pessoas têm é em relação aos fornecimentos de concessionárias de serviço público. Água, energia, telefonia. Como é que fica? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tinha uma lei que proibia o corte de fornecimento das concessionárias, que foi julgada inconstitucional, depois foi cassada a decisão que julgou inconstitucional. E como é que fica isso? O que você acha? Assim, esse é um típico caso de fornecimento recorrente que as pessoas estão usando, né? Mas, assim como o plano de saúde também, né? Estão usando. Mas tem a questão também sobre o lado social, sobre a função social do serviço, etc. e tal. O que você pensa em relação a esse tipo de serviço especialmente? Esses serviços, existe primeiro a questão do corte, né? O corte de energia, houve uma determinação aqui do TJ do Rio, por exemplo, dizendo da impossibilidade de corte, né, do serviço, o que é diferente de ter que pagar ou não ter que pagar. Houve uma suspensão também em relação às companhias de água para as pequenas empresas e os moradores de áreas de comunidade, né? Então, na verdade, assim, você está atendendo ali a uma certa função social, mas aos demais, a princípio, ao meu ver, o judiciário não vai rever o que ela poderia rever seriam os encargos da mora, do período, pelo não pagamento. Agora, a obrigação continua devida porque a regra é a mesma. Inclusive porque eu acredito que várias concessionárias de determinados serviços vão levar essa discussão ao judiciário, porque houve aí um desequilíbrio do próprio contrato de concessão. Então, por exemplo, o caso das transportadoras do transporte rodoviário. Teve uma pergunta aí, a gente já tinha falado sobre isso, a pergunta, no caso de novo, a relação de locação, locatário e o locador, eu não entendi bem se era o locador que não queria negociar ou o locatário que não queria negociar. O que a gente falou aqui, o melhor é a negociação. Se não tem negociação, se for uma locação residencial, fica mais difícil você discutir no judiciário, porque você está usando o imóvel. Se for uma locação não residencial, dependendo das suas dificuldades de usar o imóvel, você vai ao judiciário que, no Rio de Janeiro, pelo menos, a justiça tem entendido de maneira favorável ao locatário. Agora, a gente não sabe qual a medida, se vai dar um desconto de 20, de 10, de 30, de 50, aí cada caso é um caso, você vai ter que mostrar para o juiz, enfim, as especificidades do seu caso, a impossibilidade de uso e outras coisas. Aí, Andréia, pegando só para a gente fechar essa questão de locação, porque daqui a pouco a gente tem horário aqui, que a nossa live cai, quando bater uma hora. O despejo, enfim, não teve negociação, o locatário consegue pagar zero, nem com desconto ele consegue, vai ser despejado? Bem, aí só para concluir lá o que a gente também já tinha colocado lá atrás, é interessante fazer uma notificação até para mostrar a sua intenção de negociação. A gente não tem uma obrigação de negociar, mas mostrar a tentativa de negociar ao judiciário é relevante. Assim, vai haver aí um número sem fim de processos judiciais para discussão de contratos em geral, então é importante que você mostre essa boa-fé, a tentativa de negociar antes. Nesse projeto de lei que eu comentei,
há um artigo que determina a suspensão de liminares de despejo a partir do dia 20 de março. O Judiciário, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele fez algumas recomendações para alguns tipos de processo aos juízes. Então, medidas constritivas, por exemplo, recomenda-se que não sejam autorizadas, obviamente a partir da análise do caso concreto, mas a gente tem ali algumas já recomendações. Então, é possível que, mesmo esse projeto ainda não tendo sido aprovado, que os juízes não permitam por conta dessas orientações. A gente tem processos judiciais com medidas de constrição que o juiz mandou suspender, tá? Penhora, resto, sequestro, de processos que já estavam em curso. E tem juiz que está determinando isso, e nos processos em que a gente está pelo prejudicado dessa ordem, por assim dizer, a gente tem peticionado, informando que há essa recomendação. E existem vários tipos de recomendações que, de modo geral, o judiciário vem cumprindo. Eu acredito que a liminar de despejo o juiz deva assegurar para esses processos ajuizados posteriormente. Eu acho que é por aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos para tributário agora, que é outra área de uma leva de dúvidas. A primeira questão é como é que ficou, porque são vários tributos nas 3 esferas, estadual, federal, municipal, como é que ficou a postergação dos vencimentos dos tributos? Porque foram várias medidas e aí a gente acaba se embolando nesse monte de... Foram várias medidas e vários vencimentos diferentes. Na verdade, o Simples Nacional foi prorrogado para as pessoas físicas, para as pessoas micro e pequenas empresas, ele foi prorrogado, embora o Simples Nacional ele engloba vários tributos num pagamento só. Então, a gente teve prorrogação tanto dos tributos federais quanto os tributos estaduais e municipais, só que em datas diferentes. Os estaduais e municipais você vai começar a pagar mais cedo. Em julho já está pagando e o outro começa a pagar um pouco mais à frente, o federal. E das empresas que não são do Simples, a contribuição previdenciária, o PIS, o COFINS foram prorrogados também. Agora, imposto de renda e contribuição social não foram prorrogados. Esse é um problema que enfim, não creio que vá ser resolvido, porque, na verdade, dia 31 de abril vai vencer o imposto de renda e contribuição social do primeiro trimestre de 2020. Então, quer dizer, não saiu nada até aqui, não creio que vá sair até lá. Então, esses dois não vão ser prorrogados. ICMS, não houve prorrogação, e ISS também não houve prorrogação. Assim, ICMS e ISS a gente tem que olhar qual é o estado, qual é o município, né? O ICMS, que é um tributo estadual, no Rio de Janeiro não houve prorrogação, né? O ISS também no Rio de Janeiro não houve. Em alguns municípios aconteceu, mas no Rio de Janeiro não. E o ICMS, assim, em geral, os estados não prorrogaram. Isso tem sido uma regra. Também eu vi que perguntaram aqui sobre parcelamento, né? A questão do parcelamento já é outra, já é um pouco diferente. Os parcelamentos estaduais, os parcelamentos estaduais de débitos inscritos em dívida ativa, que não são todos os débitos que são inscritos em dívida ativa, né? Débitos que ainda não foram inscritos em dívida ativa, esses não tiveram postergação de parcelamento, não. As parcelas estão lá, estão vencendo. E, enfim, quem não pagar corre o risco de ter o parcelamento rescindido. Eu acho até que não vai acontecer. Eu acho que a coisa enfim, lá na frente vão contemporizar, mas a princípio corre esse risco. E os débitos inscritos em dívida ativa estaduais estão suspensos. Já os federais estão andando normalmente, os parcelamentos. E as declarações, em especial a declaração do imposto de renda, que seria dia 30 de abril agora? Esse aí já foi prorrogado da pessoa física, não só a declaração, junto com o pagamento da primeira cota, né? Ou da cota única do imposto de renda da pessoa física, ficou para 30 de junho. A declaração do Banco Central, que também pessoas físicas que têm dinheiro no exterior precisam entregar, esse também ficou para junho, mas para o início de junho. Então, assim, esses foram postergados. Falando em parcelamento, só para voltar um pouco,
Recentemente, a gente teve a conversão da medida provisória 899, que trata da transação tributária da Procuradoria. E muita gente me consultou achando que isso era um novo refis. Que a transação ela previa descontos de até 70% e pagamentos em até 142 parcelas. Só que isso, meus amigos, isso a lei está dizendo o que a Procuradoria pode fazer. Não quer dizer que está valendo, que existe um refis, que a Procuradoria vai fazer, não quer dizer nada disso. Quer dizer só que a Procuradoria tem aquele limite de transação. E a transação, ela para débitos acima de 15 milhões, caso a caso. A Procuradoria vai discutir com o contribuinte. E para débitos abaixo de 15 milhões, a Procuradoria ela emite um edital onde coloca as condições para se aderir àquele edital. Mas, independente disso, a Procuradoria da Fazenda Nacional também editou uma portaria com uma transação extraordinária em razão da crise aí do coronavírus, do novo coronavírus. Então, as empresas podem parcelar débitos, qualquer tipo de débitos, desde que deem. E a entrada muito, muito baixa, a possibilidade de parcelamento está em 81 parcelas, dependendo se for microempresa, pode ir até 142 parcelas. A exceção de débitos previdenciários, esses têm que ser quitados em 57 parcelas, dando apenas 1% do débito de entrada parcelado em 3 vezes. Sendo que a primeira vai pagar daqui a 6 meses. Ou seja, é uma condição realmente muito boa em termos de prazo, mas não tem nenhuma redução, de encargo. Então, assim, é um novo refis? Não é sob o ponto de vista da redução de encargo. Porque quando a gente fala em refis, a gente pensa sempre o seguinte, a redução de multa, de juros e tal, só que não tem isso. Não tem redução de multa e juros. Tem, assim, um parcelamento mais elástico. É bom para quem está precisando tirar certidão. Né? Quem está precisando tirar certidão negativa é uma boa. Agora, o prazo para aderir a essa transação especial acaba dia 30 de junho também. Então, quem tiver interesse tem que correr. Diga. Por falar em certidões, como é que ficou a questão das certidões e do protesto? Porque a gente falou de protestos em geral, protesto de dívida privada, né? Como é que ficou a questão da protesto da dívida pública? O protesto da dívida ativa está suspenso até 30 de junho. A partir de 30 de junho, se não vier nenhuma portaria nesse sentido, pode haver o protesto. Está suspenso, inclusive, por conta desse prazo aberto da transação tributária. Então, a Procuradoria não está protestando, não está protestando, na verdade, ela suspendeu todas as medidas de cobrança. Então, ela não está protestando nem executando, até 30 de junho. A partir de 30 de junho, se a portaria não for prorrogada, vai voltar o protesto, vai voltar as execuções fiscais, as cobranças, enfim. Fizeram uma pergunta aqui sobre restituição do IR. A Receita Federal ela anunciou que o calendário de restituição está mantido. Apesar de ter sido prorrogado para 30 de junho a entrega da declaração, o calendário de restituição está mantido. Ou seja, quem quiser entregar agora vai se beneficiar porque vai receber uma restituição mais rápido que os demais, porque a maioria tende a deixar para a última hora, como acontece todos os anos. Mas diga lá, você ia perguntando alguma outra coisa? A gente tem mais 2 ou 3 minutos aqui. Eu vi aqui. Como é que ficou, como é que estão algumas ações judiciais foram propostas para discussão, pedido de suspensão de tributos e tal, como é que ficou isso? Como é que isso tem sido decidido pelo judiciário? Olha, no início algumas liminares começaram a sair de maneira favorável, mas agora a gente tem visto as liminares se consolidando de maneira contrária, ou seja, a Justiça não tem dado a prorrogação de tributos judicialmente. O argumento é de que o tributo é essencial, que o Estado, mais do que nunca, o Estado, como eu digo, o Estado é a administração pública, né? Mais do que nunca precisa dos recursos nesse momento para encarar os efeitos da coronavírus, dos gastos, etc., e talvez pagar o salário de todo mundo também. Enfim, a Justiça não tem dado. Sai uma liminar aqui, outra liminar ali, mas não está sendo bem aceito isso. Bom, eu acho que é bom a gente encerrar, senão a gente vai ser cancelado aqui a gente vai ser expulso antes de
de agradecer aí a todo mundo que acompanhou junto com a gente. Quem fez pergunta e eventualmente a gente não respondeu, ou nas nossas redes sociais, vai lá e reforça a sua pergunta, mas independente disso a gente anotou aqui, tomou nota, para enviar depois por e-mail ou publicar, enfim. Então, mais uma vez, agradeço. Obrigado, Andréia, pela brilhante participação. Eu que te agradeço, e a gente até vai fazer um novo debate, mas agora na área trabalhista, em que eu com certeza não vou participar, deve ser a Fabiana, isso, que é a responsável pela área trabalhista. Eu agradeço os meus amigos que mandaram vários coraçõezinhos aqui, obrigada. Obrigada, Marco, por a gente poder ter esse momento de debate. Na verdade, o momento é muito mais de discussão e dúvidas do que certezas e orientações cabais. Seria muito arriscado nesse momento, mas eu queria agradecer os colegas que vieram para assistir, para prestigiar. Legal. Então falou. Obrigada. Obrigado. Cuidem-se. É isso. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.